Português GLICIA Brasil, a psicóloga que faz laudos para fortalecer a defesa de acusados de abuso. Grande defensora da lei de alienação parental, servidora do Tribunal de Justiça do Rio promete parecer psicológico que corrobora a tese da defesa. Em nome dos pais. Entrega de parecer psicológico que corrobora a tese da defesa, esse é um dos serviços oferecidos pela psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Glícia Brasil. Para contratá-la, o cliente paga no mínimo R$ 1.200. Este mini documentário sobre sua atuação faz parte da série Em Nome dos Pais, que revela como psicólogos, assistentes sociais, promotores e juízes estão usando a lei de alienação parental para livrar acusados de abuso sexual infantil ou de violência doméstica, muitas vezes tirando os filhos das mulheres e entregando-os a quem elas denunciaram. Brasil, que lucra com essa lei, é uma das suas maiores defensoras. Envolvendo a alegação de alienação parental, muitas vezes resta às mulheres a perda da guarda dos filhos, o patrimônio destruído e a fama de louca. Na segunda, abordamos o lucrativo mercado por trás dos laudos psicológicos contratados por acusados de abuso sexual e a atuação de psicólogos forenses e promotores que favorecem esses homens. No terceiro texto, Jane Soares da Silva contou sua própria história, depois de lutar na justiça pelos filhos e perdê-los, assassinados pelo próprio pai. A mãe agora luta para ter de volta a pasta de desenhos do menino, mas nem isso a justiça lhe deu. Nesta quarta parte da série, mostramos que, enquanto vem de laudos fora do tribunal, apesar de o TJRJ afirmar que não é possível detentor de cargo público atuar como assistente técnico em processos, dentro dele Glícia ignora depoimentos de crianças nas avaliações psicológicas e recomenda que mães sejam proibidas de verem os filhos, já tendo usado a perda da guarda como uma forma de motivar uma mulher a tratar um transtorno mental que não tinha. Procurada várias vezes para comentar o conteúdo deste documentário, Brasil disse que não o faria, porque é falta de ética expor publicamente o teor do laudo que tramita em segredo de justiça. Você quer uma caneca do Interceptor Sinsepinpinter? Se você acredita em nosso jornalismo independente e destemido, chegou a hora de nos apoiar e levar uma recompensa. Temos 187 canecas do Interceptor Sinsepinpinter para entregar a todos os apoiadores de R$ 125 por mês ou mais. Essa caneca é um símbolo do seu apoio à luta por um jornalismo forte, que incomoda os poderosos e causa mudanças na sociedade, como projetos de lei, punição a abusadores e responsabilização de grandes empresas. Este jornalismo aguerrido só é possível porque é diretamente financiado por cidadãos como você. O Interceptor Sinsepinpinter perdeu recursos importantes recentemente e só continua porque contamos com milhares de apoiadores como você que representam menos de 1% dos nossos leitores. Imagine o que seria possível fazer se 1% de todos que são impactados por nosso trabalho nos ajudassem hoje. O Interceptor Sinsepinpinter não vende assinaturas nem anúncios. Agora, por um prazo limitado, vamos oferecer as canecas do Interceptor Sinsepinpinter como recompensa para nossos maiores financiadores. Vocês topam apoiar nosso trabalho hoje? Qualquer valor ajuda. Conteúdo sensível, relatos sobre violência doméstica e homicídio infantil. Os filhos de Jane Soares da Silva, Lucas e Maria, de 9 e 6 anos, foram mortos pelo pai, Mário Eduardo Paulino, em 4 de março de 2019. O casal estava separado desde dezembro de 2015, após um relacionamento marcado por violência psicológica. Ele a ameaçava e a perseguia, mas era ela quem sofria o risco constante de perder a guarda das crianças. Sob a ameaça de ser denunciada por alienação parental, Silva foi obrigada pela justiça a deixar os filhos encontrarem o pai de segunda a sexta, assim como em finais de semana alternados e feriados. Mesmo alertando inúmeras vezes que o ex-marido era agressivo, ela diz que nunca foi ouvida. Eu tinha que estar o tempo inteiro correndo atrás de médico, psicólogo, escola e todo tipo de documentos, para provar que tudo que ele dizia era mentira. Já ele, qualquer coisa que falava, juízes e promotores acatavam. O terceiro texto da série Em Nome dos Pais mostra que, ao negligenciar as denúncias das mães e as obrigar a entregarem os filhos aos pais agressores, juízes, promotores, psicólogos e assistentes sociais colocam em risco a vida dessas crianças. Os filhos de Silva estão entre as vítimas da lei de alienação parental. Desde que eles foram assassinados,
a mãe se uniu a um grupo de mulheres que luta pela revogação da lei. Por meio de um perfil no Instagram e de reportagens na imprensa, Silva já contou partes da sua história. Agora, o Interceptor Sinsepinpinte publica um relato completo. O depoimento foi editado apenas para fins de clareza. Eu tinha 2 filhos. Lucas, de 9 anos, e Maria, de 6. Eles foram mortos pelo pai, Mário Eduardo Paulino. Era segunda-feira de carnaval, dia 4 de março de 2019. Incontáveis são as vezes que meu coração grita de desespero, dor, amor e saudade, enquanto ainda espero acordar desse grande pesadelo. Meu casamento foi marcado por violência psicológica. Mário me ameaçava muito, dizia que ia me matar, que ia me picar e colocar dentro de uma mala, chegou a dizer isso para os meus pais. Ele também os ameaçava, assim como aos meus irmãos e às minhas sobrinhas. Esse abuso psicológico acontecia o tempo todo. Eu achava que ele poderia mesmo fazer alguma coisa comigo. Quando consegui sair de casa, em dezembro de 2015, começou uma perseguição que parecia vingança. Até hoje não encontrei resposta para o que Mário fazia. Assim que dei entrada no divórcio, ele me acusou de alienação parental. Alegava que eu tinha problemas psicológicos e não tinha condições financeiras de ficar com as crianças, porque eu não trabalhava. Antes disso, porém, já tinha feito várias denúncias contra mim no conselho tutelar, alegando que eu não cuidava dos meus filhos. Uma vez, denunciou que Maria tinha incontinência urinária e que eu não a levava ao médico. Em outra ocasião, por acidente, ela encostou no ferro quando eu estava passando roupa, e ele falou que eu a machuquei. Hoje, percebo que estava preparando o cenário para tomar a guarda das crianças quando eu saísse de casa. Qualquer coisa que ele falava, juízes e promotores acatavam, não precisava provar nada. Em junho de 2016, o juiz determinou uma audiência de conciliação, em que fui me sentir praticamente obrigada a aceitar tudo o que me impuseram. As condições eram deixar o pai buscá-los na escola todos os dias e almoçar ou jantar com eles uma vez por semana. Em finais de semana alternados, ele os levaria para dormir em sua casa. Quando tudo aconteceu, era uma visita estendida, porque juntava o fim de semana com o feriado de carnaval. Ele pegou as crianças na sexta-feira e, no sábado, ligou dizendo que precisava falar comigo. Eu disse que, quando ele trouxesse as crianças, a gente conversava. No domingo à noite, falei com o Lucas por telefone. Perguntei pela Maria, e ele disse que ela estava tomando banho. Eu ainda a ouvi brincando no chuveiro. Na segunda, logo pela manhã, mandei uma mensagem para o meu filho, mas ele nem recebeu. Na hora do almoço, tentei ligar. Mário costumava desligar o telefone das crianças para eu não falar com elas. Então, achei que fosse isso. À tarde, comecei a ficar muito preocupada, porque nem ele mesmo acessava o celular. A última visualização tinha sido às 4 horas da manhã. Às 17 horas, liguei para uma das irmãs dele e falei que precisava que ela o achasse, porque estava acontecendo alguma coisa. Ela falou que já tinha tentando ligar, sem sucesso. Aí eu perdi o chão, ele não me atender, eu já estava acostumada, mas não atender a irmã era outra história. Por volta de 18 horas, fui até a casa dele. Tinha acabado de pegar o ônibus, quando a sua irmã me mandou uma mensagem, dizendo para eu esperar pelo pior. Pouco tempo depois, veio a outra mensagem: Lucas e Mário estavam mortos. Maria ainda foi encontrada com vida, mas morreu no hospital. A partir daquele momento, eu não vi mais nada. Fui socorrida pela população dentro do ônibus e fiquei no meio do caminho entre a minha casa e a dele. O que aconteceu, soubemos depois pelos exames de sangue feitos nas crianças, é que ele deu bebida alcoólica para elas não resistirem e atirou na cabeça dos meus filhos. Depois, se suicidou da mesma forma. Era por volta das 18 horas. Antes, eu tinha planos, conseguia vislumbrar o amanhã. De lá para cá, aprendi que não devemos planejar nada. Enquanto eu tentava falar com meus filhos, eles ainda estavam vivos. Durante todo o dia, estavam trancados em casa, incomunicáveis, mas vivos. Em questão de horas, tudo mudou. O sistema de justiça tem culpa pela morte do Lucas e da Maria. Na verdade,
foi um conjunto de responsáveis, o Conselho Tutelar, o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, o Judiciário, o Ministério Público. Por causa da acusação de alienação parental, eu tinha que estar o tempo inteiro correndo atrás de médico, psicólogo, escola e todo tipo de documentos para provar que tudo que ele dizia era mentira. Qualquer coisa que ele falava, juízes e promotores acatavam, não precisava provar nada. Simplesmente, falava meia dúzia de balelas e eu tinha que prestar contas. Foi nesse contexto que o juiz determinou fazermos acompanhamento com uma psicóloga e uma assistente social, mesmo eu dizendo que não fazia nada, mesmo provando tudo, mesmo as crianças contando que o pai fazia. Eu tinha que ir lá nesse acompanhamento compulsório para prestar contas. E era um processo extremamente abusivo, porque eu fui tratada como louca e alienador o tempo todo. Quando Mário começou a fazer coisas absurdas, eu sempre denunciava. Ele dizia para as crianças perguntarem onde eu estava e o que estava fazendo. Ele as ensinou a perguntar várias vezes a mesma coisa, para ver se eu entrava em contradição, caso me ligassem e eu não pudesse atender na hora. Meus filhos contaram isso para mim e para a psicóloga. Uma vez, Mário instalou uma espécie de rastreador no tablet da Maria, e ela falou que dava para saber o lugar onde a gente estava e que ele acompanhava pelo celular. Em muitas ocasiões, os vizinhos me contaram que o viam parado com o carro próximo de onde eu morava. As pessoas diziam para eu ter cuidado na hora de sair e voltar, para não ficar sozinha. Ele chegou a picotar todas as roupas do Lucas e da Maria. Eu tirei foto de tudo. Isso foi colocado no processo, mas o judiciário passou por cima, como se nada tivesse acontecendo. O CRAS também. As instituições optaram por dar credibilidade a ele, e não a mim e às crianças. Era discrepante o tratamento. Minhas denúncias nunca tiveram a mesma atenção. O Judiciário e o Ministério Público, que dizem estar ali para defender os direitos das crianças, me obrigaram a aceitar ele ter contato todos os dias com elas. Diante de todas as denúncias que eu já tinha feito, era no mínimo para ter impedido um estudo psicológico nosso e, dali, tomar outras medidas. Mas nunca pediram isso. Podiam ter determinado a visita assistida. Foi negligência. E continuam me negligenciando. Em março, faz 4 anos da morte dos meus filhos, e desde então, eu tento conseguir uma pasta de desenhos do Lucas, que está com a família paterna. Já pedi amigavelmente, mas não me deram. Há 1 ano e meio, entrei com pedido judicial e até agora não tive resposta. É uma coisa tão simples para decidir e que para mim representa tanto. Ter essa pasta de volta é resgatar um pouco dessa memória. Até isso estão me negando. Acabar com a lei de alienação parental é fazer justiça pelos meus filhos. Hoje, luto arduamente com outras mulheres pela revogação da lei de alienação parental. Acabar com ela é fazer justiça pelos meus filhos, Lucas e Maria, e por tantas crianças que também perdem a vida, literal ou simbolicamente, vítimas de uma legislação que protege abusadores e agressores. Nossa luta é mostrar as atrocidades do sistema de justiça, incapaz de julgar e de proteger quem realmente precisa de proteção. Nossa luta é árdua, para não entregar nossos filhos para morrerem. A morte recalcula a vida, essa frase tem tanto a dizer. A morte dos meus filhos me fez ver que muitas vezes fazemos planos, e eles talvez nem se concluam. Desde aquele dia, passei a viver um momento de cada vez. As horas do relógio não são as mesmas. Nada mais é como foi um dia. Vivo constantemente recalculando a rota. Você quer uma caneca do Interceptor Sincepimpinter? Se você acredita em nosso jornalismo independente e destemido, chegou a hora de nos apoiar e levar uma recompensa. Temos 187 canecas do Interceptor Sincepimpinter para entregar a todos os apoiadores de R$ 125 por mês ou mais. Essa caneca é um símbolo do seu apoio à luta por um jornalismo forte, que incomoda os poderosos e causa mudanças na sociedade, como projetos de lei, punição a abusadores e responsabilização de grandes empresas. Este jornalismo aguerrido só é possível porque é diretamente financiado por cidadãos como você. O Interceptor Sincepimpimpte perdeu recursos importantes recentemente e só continua porque contamos com milhares de apoiadores como você que representam menos de 1% dos nossos leitores.
Imagine o que seria possível fazer se 1% de todos que são impactados por nosso trabalho nos ajudassem hoje. O Interceptor Sinsepimpimpte não vende assinaturas nem anúncios. Agora, por um prazo limitado, vamos oferecer as canecas do Interceptor Sinsepimpimpte como recompensa para nossos maiores financiadores. Vocês topam apoiar nosso trabalho hoje? Qualquer valor ajuda. Conteúdo sensível. Relatos sobre abuso infantil. Quando foi preso acusado de estuprar a enteada de 10 anos, em outubro de 2020, Manuel já respondia a outras 3 acusações semelhantes. Mas, se dependesse do parecer encomendado por ele à psicóloga Elza de Matos, o abusador seria inocentado ao menos das denúncias anteriores. Elas não passavam de criação de falsas memórias provocadas a partir de informações distorcidas, dizia o documento, assinado pela psicóloga 10 dias antes da prisão. O verdadeiro problema, segundo a análise de Matos, seria Vanessa, ex-esposa de Manuel. Ela conta que foi a primeira a denunciá-lo por estupro de vulnerável, em 2016. Aos 12 anos, sua menina contou que o então padrasto a tocava de forma indevida desde os 8, dizendo à criança que aquilo era coisa de pai e filha. A adolescente também teria afirmado que o abusador havia tocado os seios de outras 2 meninas da família. Vanessa se separou, denunciou o ex por estupro de vulnerável e avisou as outras mães. Já em 2017, quando soube que a nova namorada dele tinha uma filha, tratou de alertá-la, mas a mulher não acreditou à época. Segundo o parecer de Matos, Vanessa, de forma deliberada, transmitiu a sua própria visão dos fatos não apenas à filha, mas também às demais crianças, bem como às suas respectivas mães. Eram ações condizentes com a chamada Síndrome da Alienação Parental, cuja existência é contestada por especialistas. O diagnóstico acabou deixando Vanessa, e não o homem acusado por ela de estupro, na mira do judiciário. Essa é a segunda reportagem da série Em Nome dos Pais, que revela quais são os juízes, desembargadores, promotores, psicólogos e assistentes sociais que usam a lei de alienação parental para livrar acusados de estupro de vulnerável ou de violência doméstica, muitas vezes tirando os filhos das mulheres e entregando-os a quem elas denunciaram. Todas as informações foram retiradas de processos que correm em segredo de justiça. Por causa da relevância do tema e de seu evidente interesse público, o Interceptor Sinsepimpimpte optou por publicar essas histórias, preservando a identidade das vítimas e seus familiares. A lei de alienação parental se vale de uma teoria já desbancada que diz ser possível programar uma criança para odiar alguém e fazer acusações falsas. Nada disso é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. O Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Saúde também questionam o uso do conceito. Dos 11 processos que analisei, esse foi o único em que um homem denunciado por estupro foi preso. Mas isso só aconteceu após Manuel ser acusado pela 4ª vez. Segundo Vanessa, a mãe da menina não acreditou que ele era um pedófilo, porque continuava solto, condenado a mais de 20 anos pelo estupro da primeira enteada. Manuel recorria em liberdade. Após 3 anos de relacionamento com a nova namorada, ela ouviu da própria filha que ele se aproveitou de sua ausência para se masturbar na frente da criança. Ela o denunciou à polícia no dia seguinte. Até Manuel ser preso, segundo Vanessa, a justiça ainda a obrigava a entregar a filha mais nova, fruto do casamento com ele, para visitas com o homem condenado em primeira instância por estuprar a menina mais velha. E era contra a mãe que o judiciário se voltava. Eu era constantemente ameaçada de ser acusada de alienação parental. Se atrasasse a entrega da criança, por exemplo, ou se ligasse para pedir que trouxesse ela quando passava do horário, disse ela. Unísia Viana, uma das integrantes do coletivo Mães na Luta, formado por vítimas da lei de alienação parental, acredita que a legislação ainda resiste no Brasil, porque movimentam um enorme comércio para psicólogos, advogados e assistentes sociais que atuam em processos envolvendo disputas familiares. A lei acaba rendendo bons lucros a esses profissionais. De acordo com a tabela de honorários da Federação Nacional dos Psicólogos, as práticas diagnósticas variam de R$ 100 a R$ 860, embora o profissional tenha liberdade para definir preços.
Por telefone e sem saber que falava com uma jornalista, a psicóloga Elza de Matos, que emitiu o parecer para Manuel, me disse que cobra cerca de R$ 3.000 para esse tipo de serviço, oferecido a todo o Brasil. O laudo contra Vanessa foi feito com a análise de documentos e depoimentos dos processos de violência doméstica e de estupro de vulnerável. Matos tinha como objetivo identificar a possibilidade de que a adolescente tenha apresentado um relato de abuso com base em falsas memórias. A resposta da psicóloga foi que tinha, sim. Em seu parecer, ela disse que o rompimento violento da relação entre Vanessa e Manuel fez com que a adolescente criasse uma justificativa para se solidarizar com o sofrimento da mãe. Uma denúncia de abuso sexual, uma falsa denúncia, poderia estar representando uma forma de punir o padrasto, escreveu Matos. Avaliações psicossociais são indispensáveis para ações que envolvem alegação de alienação parental. São os psicólogos, junto com os assistentes sociais, que oferecem relatórios para fundamentar decisões. Muitas vezes, promotores e juízes apenas repetem o que está nesses documentos, que podem ser feitos por servidores dos tribunais, por profissionais nomeados pelos magistrados ou contratados por uma das partes. De qualquer forma, a análise tem que ser técnica, ou deveria ser. Por WhatsApp, a psicóloga Elza de Matos disse que não tem autorização para comentar o caso e nem para responder às minhas perguntas, pois esse tipo de questão fere a ética profissional da confidencialidade do trabalho do psicólogo jurídico. Documentos, vídeos, áudios e autos de ações judiciais a que tive acesso com exclusividade revelam que alguns psicólogos contrariam os preceitos éticos e as recomendações do Conselho Federal de Psicologia, o CFP. A nota técnica mais recente da entidade orienta os profissionais a utilizarem abordagens teóricas já consolidadas e reconhecidas no campo da psicologia nas avaliações e atendimentos em que há alegação de alienação parental. É preciso considerar, diz o CFP, a inexistência de consenso no campo da ciência psicológica e na categoria profissional quanto ao uso dos termos síndrome de alienação parental e alienação parental. Em muitos pareceres a que tive acesso, contudo, os psicólogos não têm esse cuidado e usam os termos sem qualquer ressalva, levando juízes a punirem as mães sob a alegação de que elas estão praticando alienação parental. Os profissionais também desconsideram em seus pareceres que há um viés de gênero nas denúncias de alienação parental, pois, como diz a nota técnica do CPF, elas incidem no campo social e jurídico, majoritariamente, sobre mães guardiãs e podem ocultar formas de abuso sexual, emocional e psicológico contra crianças e adolescentes, bem como ser utilizadas como forma de ameaça por ex-parceiros contra mulheres. Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma das primeiras magistradas a usar o termo síndrome de alienação parental em suas decisões, antes mesmo de a lei existir, Maria Berenice Dias tem opinião contrária. Para ela, o que falta é qualificação dos profissionais de psicologia. Tem psicólogas que afirmam indícios de abuso sexual e agem de uma maneira irresponsável, sem ao menos chamar os pais acusados. Dias é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e, como advogada, também atua em casos defendendo homens que acusam mulheres de alienação parental. Em nota enviada após o posicionamento de Dias e a publicação da primeira reportagem da série, o Instituto reconheceu a gravidade das alegações de mau uso da lei de alienação parental e sua aplicação equivocada ou defeituosa. Mas também defendeu que revogá-la significa enfraquecer a rede de proteção infantil, atualmente vigente, tornando-a deficiente, o que é verdadeiro retrocesso social. Criança em último lugar. Júlio havia completado 8 anos há menos de um mês, mas já tinha clareza do que não queria de forma alguma na vida, ver o pai novamente. Meu pai mexia no meu bumbum e no meu pipi. Ele falava, se você contar para alguém eu vou matar sua família. Eu não quero mais ver ele, disse o menino em dezembro de 2020, segundo o laudo psicológico do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Os abusos teriam começado em 2017, quando ele tinha 5 anos, e durado até 2019. A escola havia alertado que Júlio estava com comportamento sexualizado, e a sua mãe, Thaís, já havia notado que ele estava retraído, agressivo e evitava vestir roupas que mostrassem o corpo, como camisetas e bermudas, preferia calças e casacos. Ela também lembrou que, após 15 dias de férias na casa do pai, o filho disse que o bumbum estava doendo, mas a mãe associou o machucado à falta de higiene.
Foi só depois de iniciar um tratamento com uma psicóloga que a criança contou o que o pai fazia. Em outubro de 2019, a profissional o encaminhou para atendimento na Sociedade Rorschach, uma instituição científica que desenvolve pesquisas e avaliações na área de saúde mental. O laudo reforçou a hipótese de abuso que ela já havia identificado. O menino se sentia ameaçado pela figura paterna masculina e acreditava que ela destrói. Por isso, tem ansiedade e fantasias de mortes. Nem assim a criança foi afastada do pai. O contato, mesmo por videochamada, lhe dava crise de pânico. O menino rasgava a própria roupa quando era obrigado a falar com ele e chegou a tentar suicídio 2 vezes. Mas tudo isso foi irrelevante para a juíza Leila França Carvalho Mussa, da comarca de Carapicuíba, em São Paulo. Ela não só determinou a retomada gradual do contato entre pai e filho, como afirmou que a psicóloga da criança tinha um possível comprometimento, conforme se percebe em trecho de laudo onde a profissional toma partido na questão. O contato com o pai dava crises de pânico no menino, que chegava a rasgar as próprias roupas. A decisão dizia que a psicóloga poderia ser substituída por outro profissional escolhido pela mãe ou pelo pai. Segundo os autos do processo, a escolha da psicóloga Renata Yamazaki foi do pai, e era ele quem pagava, o que só agravou o emocional do filho. Ele falou sobre o medo das sessões com ela para ao menos 3 profissionais. Em uma gravação feita pela mãe em setembro de 2021, Júlio se recusa a entrar na sala da terapia, enquanto a profissional insiste para saber o motivo. Escondido no banheiro, ele gritava: "Eu não quero. Eu também não quero te ouvir, eu não quero entrar, eu não quero que você me force." Com o fantasma da acusação de alienação parental rondando, Thaís era obrigada a presenciar cenas assim semanalmente. Caso não levasse o filho à psicóloga que ele tanto rejeitava, teria que pagar R$ 5.000 de multa a cada falta, determinou a juíza Mussa. Ela só acatou os vários pedidos de Thaís para afastar a psicóloga 9 dias após a mãe ter feito a gravação. Por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, perguntei se a juíza tinha ouvido o áudio que mostrava a criança gritando e chorando para não entrar na sala da psicóloga, mas fui informada que ela não iria se manifestar fora dos autos, por vedação da Lei Orgânica da Magistratura. Na gravação, ouve-se Yamazaki dizer que, se não conseguisse concluir seu trabalho, a justiça poderia ordenar que a criança fosse atendida em um lugar muito ruim, no qual o pai pode solicitar as visitas. Como ver esse homem era o maior pesadelo de Júlio, a frase foi interpretada pela mãe e pela criança como uma ameaça. A juíza encaminhou o menino para o Projeto Acolhe, da Prefeitura de Carapicuíba, após o afastamento de Yamazaki. A psicóloga do município, Júlio, disse que a profissional havia dito que o pai viria buscá-lo e eles o levariam para um lugar muito ruim. A enfermeira do CAPS, o menino disse que preferia morrer a ver o pai. Segundo o médico registrou em um relatório de consulta em setembro de 2021, Júlio espontaneamente falou de sua preocupação sobre a possibilidade de ser atendido por uma psicóloga escolhida pelo pai. Na mesma ocasião, o menino introduziu uma caneta em uma folha de papel, de forma ríspida, para demonstrar como o pai o machucou. Procurada por e-mail e WhatsApp, a psicóloga Renata Yamazaki confirmou o recebimento das minhas perguntas, mas não as respondeu. Absolvido por falta de provas. Um parecer do Ministério Público, de fevereiro de 2022, listou 10 provas, entre elas depoimentos, laudos psicológicos, relatórios médicos, áudios e fotos do ânus machucado da criança, que levam à mesma conclusão: Júlio teria sido estuprado pelo pai. No mínimo 5 profissionais diferentes atestaram que a criança foi coerente em todos os relatos, além das falas suicidas que revelavam o tamanho do trauma. Por tudo isso, cravou a promotora, é demasiado improvável que a genitora, sem formação técnica, e uma criança de 7 anos de idade fossem capazes de enganar inúmeros profissionais especializados. Para ela, beira a irracionalidade supor que os profissionais estivessem aliados à mãe a fim de prejudicar o réu. Além de recomendar a condenação do abusador por estupro de vulnerável, ela solicitou medidas protetivas para que a criança não tivesse mais contato com ele. Menos de 2 meses depois, a juíza Mussa obrigou Júlio a fazer videochamada com o pai para preservação do direito à convivência familiar. Também em abril, a juíza Manuela Cef da Silva absolveu o pai no processo criminal e acabou com as medidas protetivas. Segundo ela,
O relato de Júlio deve ser considerado principalmente quanto aos sentimentos de tristeza e sofrimento, mas a palavra da criança não pode ser o único elemento de prova. Um ano antes da absolvição, em maio de 2021, a juíza Mussa reforçou a necessidade de aproximar pai e filho. Ela nomeou como mediadores um engenheiro e uma advogada que não têm especialização em saúde mental e nem outra qualificação específica para cuidar de uma criança que já havia tentado suicídio 2 vezes. Em uma das sessões, o mediador insistiu para que Júlio lembrasse de coisas legais com o pai. Segundo a lei da mediação, para atuar como mediador judicial basta ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer área e fazer o curso de formação oferecido pelos tribunais. Essas pessoas entram em um cadastro e podem ser nomeadas pelos juízes para atuarem em determinadas causas. Na decisão em que a juíza Mussa informou os nomes dos mediadores no processo de Thaís, não há justificativa para a escolha. Ela informa apenas que eles estão cadastrados no sistema informatizado. A criança preferia morrer a ver o pai e tentou suicídio, mas a juíza decidiu reaproximar os dois. Ao menos 3 novos laudos de psicólogos e psiquiatras, feitos entre junho e setembro de 2022, trazem alertas como não há a mínima condição de ter reaproximação com seu genitor, inclusive online, sob alto risco de suicídio. Em um dos relatórios, a psicóloga do Projeto Acolhe registrou que Júlio lhe perguntou: "Você gostaria de ver o seu pai de novo se ele fizesse com você o que o meu pai fez comigo?" Em outubro, Thaís se mudou de estado e, com isso, o caso referente à guarda foi transferido para uma nova comarca. Lá, ela conseguiu uma liminar que impede a reaproximação, mas o processo segue em andamento. A criança ainda tem pesadelos, como relatou na terapia. Nos seus piores sonhos, o pai volta para abusar dele. Procuradas por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, as juízas Leila França Carvalho Mussa e Manuela Sef da Silva responderam que os processos tramitam sob segredo de justiça e que os magistrados são impedidos de se manifestar fora dos autos, por vedação da Lei Orgânica da Magistratura. Terapia até em churrascaria. Bianca foi acusada de alienação parental pela primeira vez em 2017, quando ainda estava grávida. O pai, Jonas, que ela acusa de violência doméstica e de quem havia se separado, fazia questão de estar na sala de parto e entrou na Justiça do Paraná para obrigá-la a aceitar sua presença. O pedido foi recusado, mas começou ali uma disputa que já soma 11 ações judiciais. Assim como aconteceu com Thaís, um dos maiores problemas de Bianca foram as psicólogas que atuaram no processo, mas não só elas. A criança tinha apenas 1 ano e meio e nem falava quando a mãe, a avó e as babás perceberam que ela voltava das visitas paternas com um comportamento estranho. De acordo com a ocorrência registrada em 2019, a menina se jogava no chão, ficava muito agressiva e, em algumas ocasiões, tinha o hálito alcoólico. Bianca decidiu esconder um gravador no carrinho de passeio da filha. A bebê passa as 3 horas de gravação calada e, segundo a denúncia, ouve-se Jonas pedindo para ela olhar o elefantinho do papai. A mãe denunciou a suspeita de abuso e queria que a justiça determinasse visitas monitoradas, mas o juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro negou. Ele avaliou que havia rancor recíproco entre os pais e que não era possível identificar claramente no áudio que o pai havia mencionado o tal elefantinho. Por fim, afirmou, sem nenhum laudo, que Bianca estava agindo conforme a malfadada síndrome de alienação parental. Um mês depois, como Bianca ainda se recusava a entregar a filha, o juiz Sobreiro aplicou multa de R$ 10.000 por cada visita paterna frustrada e ameaçou a mãe com inversão de guarda. O magistrado nomeou a psicóloga Edith Cristiane Marchiori em maio de 2020 para fazer 4 sessões terapêuticas com as partes e emitir um parecer técnico sobre o suposto abuso sexual ou alienação parental. Como ela não faz parte do quadro de servidores do tribunal, a conta ficou para Bianca, que desembolsou cerca de R$ 2.800, pagou, inclusive, as sessões para o ex-marido, que alegava não ter dinheiro. Marchiori estava com o cadastro de perita vencido desde 2018 e sequer constava no registro de mediadores do tribunal, contrariando recomendação do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o site Escavador, Marchiori atua como consteladora familiar, hipnoterapeuta e comentarista de programas de TV. Procurado por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Paraná,
o juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro respondeu que é vedado ao magistrado se manifestar ou opinar sobre processo pendente de julgamento, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Uma das sessões com Jonas aconteceu em uma churrascaria, onde os dois almoçaram juntos e tiveram conversas amistosas, segundo relatou a babá da criança, também presente. Enquanto almoçava, escreveu a psicóloga em seu relatório, ele desabafou como sente falta da filha, que se sente incomodado com a presença constante de acompanhantes e que se sente vigiado. Marchiori chegou e saiu da churrascaria no carro de Jonas. De acordo com a psicóloga Encarelli, o Código de Ética da profissão zela pela adequação do ambiente e não há como fazer uma avaliação do estado emocional do paciente nesse tipo de local. Além disso, completou, a intimidade quebra preceitos que facilitam a expressão de ansiedade, culpa ou angústia. Em dezembro de 2021, com base no parecer de Marchiori, que defendeu a necessidade de haver respeito ao direito da criança em ter sua mãe e seu pai presentes, a promotora Leidimar Azorek de Santana se manifestou favoravelmente às visitas paternas sem supervisão, com pernoite e com direito de suspeito viajar com a criança. Caso Bianca não permitisse, estaria sujeita a multas e à aplicação da Lei de Alienação Parental. Questionada, a promotora argumentou que o posicionamento nos autos foi amparado em provas testemunhais e periciais apresentadas no curso do processo, que apontam para a não ocorrência do suposto abuso. Já a psicóloga Edith Cristiane Marchiori não retornou os meus contatos. Bianca enfrentou dificuldades com outra pessoa ao longo dos quase 6 anos de disputa judicial, a promotora Tarsila Santos Teixeira, que pediu o arquivamento do primeiro inquérito policial sem que a investigação tivesse seguido passos básicos, como a interrogação de Jonas. Segundo alegou a Teixeira, ele já havia se manifestado por meio dos advogados, negando peremptoriamente as acusações, o que ela considerou suficiente. A promotora disse ainda que, mesmo se houvesse lesões nas partes genitais da criança e que elas fossem causadas por uma manipulação não adequada do pai, isso poderia ser fruto de assaduras ou má realização da higiene. Ela também afirmou que era necessário comprovar que o toque do pai na região íntima da vítima tinha como objetivo a busca da satisfação da lascívia. Procurada, a promotora argumentou que todas as diligências já tinham sido feitas na fase do inquérito policial e que a promoção de arquivamento se deu, justamente, em razão da constatação da fragilidade dos elementos indiciários, elementos para que o suspeito fosse indiciado trazidos na fase investigatória. Ela também reforçou que não é o simples toque nas partes íntimas da criança que configura delito, assim como nem toda lesão que indica abuso. Quase 3 anos depois da primeira denúncia, a criança voltou com hematomas de uma viagem de férias na casa do pai, em São Paulo. A filha de Bianca também teria falado que ele lhe deu várias vezes para comer cola gosmenta que faz xixi, além de se recusar a fazer a higienização das partes íntimas. A psicóloga Encarelli defende que os profissionais da psicologia e do sistema de justiça precisam ficar atentos para esse tipo de relato. Esse é o vocabulário de que elas dispõem para se expressar. Segundo a mãe, a filha teria dito que o pai lhe deu para comer cola gosmenta que faz xixi. A mãe registrou nova denúncia em dezembro de 2021, e o exame de lesão corporal indicou 5 pequenas marcas no corpo, principalmente nas pernas. Em fevereiro de 2022, ela pediu o desarquivamento do inquérito anterior, mas a promotora afirmou que a denúncia deveria ser feita em São Paulo, onde as agressões teriam acontecido. Em resposta ao Interceptor Sinsepinpinte, a promotora destacou que o juízo da comarca de Curitiba se revelou incompetente para investigação e processamento, já que, conforme devidamente fundamentado junto aos autos de inquérito policial, o sistema penal brasileiro adota a teoria do resultado, determinando que o juízo competente é o do local da infração, independentemente de onde a vítima se encontra, tampouco de onde tramitam outros processos envolvendo as partes. Em um relatório psicológico de junho de 2022, consta que há na criança indícios indicativos de abuso físico e emocional. Durante as sessões de terapia, a menina disse que o pai era mau, que puxava seus cabelos, batia na sua cabeça e a chutava. Bianca denunciou as suspeitas de abuso pela 3ª vez, e o juiz Leandro Leite Carvalho Campos concedeu uma medida protetiva. Segundo ele, havia fortes indícios da prática de maus-tratos e violência sexual contra a criança. Campos proibiu o pai de manter qualquer espécie de contato com a vítima, sua genitora e demais familiares da infante, seja por qualquer meio.
Apenas 6 dias depois dessa decisão, a promotora Teixeira se manifestou sugerindo que a mãe estaria revitimizando a criança. A promotora Tarsila Santos Teixeira já é conhecida por sua atuação em ações judiciais envolvendo crianças. Em 2013, ela foi destaque em uma reportagem do Fantástico, na Rede Globo, pelo trabalho em um processo que retirou 7 filhos de uma mesma mãe em Triunfo, no Paraná. O parecer de Teixeira foi favorável à adoção das crianças por estrangeiros. Incomodada com a reportagem, a promotora entrou na justiça e ganhou uma indenização de R$ 30 mil pela ofensa à honra, à imagem e à reputação. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que aumentou o valor da indenização para R$ 350 mil. Esse e outros processos de adoção no qual Teixeira atuou foram alvos de uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados que investigou o tráfico de pessoas no Brasil. Ela foi uma das depoentes e precisou se explicar sobre os pareceres. Em 2014, a CPI indiciou 4 pessoas por tráfico humano, mas a promotora não estava entre elas. Segundo Teixeira, fora constatado absoluto rigor na observância das disposições legais em todos os processos de adoção em que ela atuou. Sequer foi acusada de qualquer prática delitiva ou minimamente irregular, sendo que tudo se limitou a uma reportagem sensacionalista e falaciosa que apresentou informações inverídicas e contrárias a todo o conteúdo dos processos, argumentou preocupações excessivas. Wen também se sentiu prejudicada pelo Ministério Público em um processo envolvendo alegação de alienação parental. Foi Carolina. 3 promotores da comarca de Resende, no Rio de Janeiro, fizeram pareceres que favoreceram Jorge, o pai do seu filho, mesmo após um relatório psicológico de dezembro de 2018 indicar que seu filho omitiu o laço familiar paterno, assumindo o padrasto como seu pai legítimo. Esse foi o primeiro alerta de que havia algo errado. A criança tinha 10 anos. No relatório, a psicóloga apontou que ele também apresentava afastamento da realidade para se proteger, o que poderia desenvolver um aspecto tímido ou rígido diante das adversidades. A mãe já lutava na justiça para que os filhos, um menino então pré-adolescente e uma menina de 6 anos, não viajassem para a cidade do Rio, onde Jorge morava, nem tivessem que pernoitar com ele. Uma das suas maiores preocupações até então era o contato das crianças com o avô paterno, que havia abusado da própria filha anos atrás, como Jorge confirmou, de acordo com os autos do processo. A promotora Laura Cristina Maia Costa Ferreira concordou que era necessário resguardar as crianças do avô, mas escreveu em seu parecer que não havia impedimento para o pai levar os filhos ao Rio. A juíza Maria Elizabeth Figueira Braz acatou. Jorge só teria que manter seu pai longe das crianças, mas, segundo ele mesmo admitiu, os filhos falaram com o avô pelo WhatsApp. Ainda assim, o promotor Afonso Henrique Reis Lemos Pereira foi contra os pedidos da mãe para reformular as visitas. Para ele, o problema era que Carolina não havia se adaptado à ampliação da convivência paterna. A promotora Ferreira escreveu que não havia qualquer indicativo da equipe técnica de que os filhos apresentem repulsa à figura paterna. Segundo ela, as preocupações excessivas da mãe poderiam caracterizar alienação parental, porque causam obstáculo ao exercício da paternidade. Prestes a completar 14 anos, em outubro de 2021, o menino já havia bloqueado as chamadas e mensagens de Jorge desde o início do ano. Então, a psicóloga que já atendia o adolescente há cerca de 1 ano e meio mediou uma sessão dele com o pai, mas o encontro terminou mal. O menino disse que Jorge não o tocaria e que deveria mostrar sua verdadeira personalidade. Aos prantos, recusou o abraço do pai. Quando o homem foi embora, o adolescente teve coragem de falar o motivo da sua dor. O pai lhe abusava desde que era criança. A violência teria começado quando ele tinha entre 7 e 10 anos. Nessa mesma noite, ele contou detalhes para a mãe, dizendo que o pai o forçava a tomar banho com ele, pedia para ver o pênis do filho e manipulava os próprios órgãos genitais. Diante dos relatos, Carolina pediu à justiça que fossem tomadas providências para proteger também a filha mais nova. A resposta da juíza Maria Elizabeth Figueira Braz se resumiu a 2 linhas: nada a prover, eis que se trata de feito findo, com sentença transitada em julgado. 10 dias depois, a magistrada decidiu suspender a visita paterna prevista para o fim de semana seguinte, mas adiantou que não foi possível verificar a presença de elementos que comprovem as alegações.
Em dezembro de 2021, coube à promotora Aline Palhano Rocha Cossermelli Oliveira se manifestar sobre o pedido da mãe para suspender as visitas paternas à filha. Resumindo todo o problema a uma questão de dificuldade de convivência, a promotora opinou pelo afastamento entre Jorge e o filho, mas sugeriu manter as visitas à menina. A juíza Braz escreveu que ela demonstrava satisfação com o novo formato familiar, enquanto o adolescente não deseja conviver com o pai. Sobre os motivos que levaram o filho a rejeitar essa convivência, a magistrada não se prolongou. O menino disse que o pai abusava dele, mas a juíza manteve as visitas da irmã ao homem. Um relatório psicossocial de março de 2022, recomendado pela promotora Oliveira para apurar indícios de atos de alienação parental, ouviu Carolina, Jorge, os dois filhos e a psicóloga do adolescente, que foi a primeira pessoa para quem ele contou sobre os abusos sofridos. O pai disse que só comentou sobre o órgão sexual com o filho para orientá-lo quanto à higiene pessoal e negou que tenham tomado banho juntos depois que o menino cresceu. Já a mãe lembrou que o filho havia falado sobre o abuso quando voltou da psicóloga, que ele chamou o pai de pedófilo e perguntou se algum exame poderia comprovar o abuso. Na entrevista com o adolescente, ele confirmou para a psicóloga judicial tudo o que havia dito antes. A equipe psicossocial do Tribunal de Justiça, a psicóloga do menino disse que ele já apresentava sinais de síndrome do pânico quando iniciou o atendimento com ela e vinha se afastando do pai. A promotora Oliveira se manteve irredutível. Ela deu parecer favorável para as visitas paternas à filha, sem supervisão e com pernoites, e sugeriu multa para a mãe em caso de descumprimento. Seu relatório afirma que não restou demonstrado que o exercício da visitação paterna seja prejudicial a seus interesses. Por fim, Oliveira sugeriu que a mãe fosse investigada por alienação parental. Por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as promotoras Laura Cristina Maia Costa Ferreira, Aline Palhano Rocha Cossermelli Oliveira e o promotor Afonso Henrique Reis Lemos Pereira informaram que não poderiam responder às minhas perguntas, porque os processos da Vara de Família tramitam em segredo de justiça. A juíza Maria Elizabeth Figueira Braz tampouco respondeu a nossos questionamentos, e a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também se limitou a dizer que não se manifestaria por o caso correr em sigilo. O que vem garantindo distanciamento seguro entre Jorge e a filha, hoje com 11 anos, é uma liminar de junho de 2022 do desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques, que permite visitas paternas apenas com supervisão. Enquanto isso, Carolina é investigada por alienação parental.